Olá, pessoal, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a nossa reunião virtual da Casa da Caridade. E hoje nós teremos dois palestrantes que vão enriquecer bastante essa noite. Mas antes de apresentar os nossos palestrantes, eu queria pedir que vocês curtam, que vocês compartilhem o nosso canal. Como vocês sabem, esse é um canal novo, um canal recente, né? Uma iniciativa que surgiu com a perspectiva da pandemia, que impossibilitou a nossa reunião, né? De contato físico. Então, a gente vem se unindo em mentes e corações através do nosso canal. Então, eu vou passar para o nosso querido Tata Francisco, para que ele possa fazer, então, a nossa prece de abertura. Tata Francisco, é com você. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, eu queria saudar ao nosso convidado, Roberto. Em seu nome, saudo a todas as pessoas da Federação Espírita do Estado da Bahia. Tá? Sou Francisco e eu sou sacerdote da tradição Banto. Sou vice-presidente da Casa da Caridade e vou fazer uma prece breve, pedindo a espiritualidade maior, que nos proteja, que nos intua, que traga para nós serenidade, traga para nós paz de espírito. Nesse momento a gente está precisando bastante. E que as palavras dos nossos convidados hoje cheguem a cada um dos que estão assistindo essa live como um bálsamo, como um elemento de tranquilidade, né? Traga um equilíbrio às pessoas que nesse momento de pandemia estão sofrendo de ansiedade, de depressão e outras coisas mais. Então, peço a espiritualidade maior, a permissão para que a gente possa dar início à nossa live na noite de hoje. Que os bons espíritos intuam os nossos convidados para que eles possam trazer informações que vão dar às pessoas o que elas estão precisando, o que elas estão necessitando nesse momento. Assim, peço permissão para que a gente dê início à nossa live da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Tata Francisco, por sua prece de abertura. E antes de apresentar os nossos palestrantes de hoje, a direção aqui da casa está pedindo que vocês peguem um copo d'água e já deixem aí guardadinho para o nosso passe ao final da nossa noite de hoje. Bom, então hoje, palestrantes, né? Então, primeiramente, o Espírita Federativo da Família, que vai ser o nosso primeiro palestrante da noite de hoje, e o palestrante também da noite de hoje, Alex Almeida. Então, é com muita alegria que a gente recebe esses dois palestrantes. A gente terá 20 minutos para cada um deles, com tolerância de mais 10. E aí, nesse minuto, eu já passo, então, a palavra para Roberto. Como eu já tinha falado antes, Roberto, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pelo aceite do convite. Seja muito bem-vindo. Gratidão toda minha. Consegue me ouvir muito bem? Consegue? Está ótimo, estamos te ouvindo. Então, boa noite aos caros irmãos da Casa da Caridade. É um prazer imenso estarmos hoje, nesta noite de segunda-feira, trazendo este contato salutar, onde nós poderemos, assim,
nos irmanar em um sentimento, pensamento altruísta, para que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, nos banhe e nos dê a sua paz, envolvendo a toda a humanidade terrena, que neste instante passa por momentos de grandes desafios. Trazemos aqui o abraço da Federação Espírita do Estado da Bahia para todos e que nesta noite possamos, juntamente com outro amigo e irmão, o Alex, trazermos coisas que possam fomentar, assim, grandes dúvidas, interrogações, mas, sobretudo, que possa nos impulsionar a uma mudança de hábito. Foi solicitado que falasse nesta noite sobre a visão espírita sobre esse momento pandêmico. Nenhum de nós imaginou que passaríamos por essa situação deste tipo. Ouvimos um relato da história de todas as outras catástrofes e pandemias, de todas as outras dificuldades que a Terra vivenciou. Tivemos notícias de vários desencarnes em coletividade e nenhum de nós imaginávamos que uma situação dessa poderia nos conduzir para um momento tão desafiador. O Espiritismo, ele entende que a Terra é um planeta de prova e expiações, que de forma didática, os espíritos trouxeram para Allan Kardec, quando este estava fomentando a codificação espírita, que existem vários mundos e que a Terra, numa angulação de mundo de provas e expiações. Isso nos remete à história de que todos nós, espíritos momentaneamente encarnados, vivemos ou iremos viver momentos de dores, de incertezas, de dúvidas, de desafios, mas também do exercício da promoção da fraternidade e da caridade. Desde a década de 60, que fala os grandes pensadores da psicologia transpessoal, dizendo que o mundo já vinha passando por um momento de transformação, e todas aquelas citações que o Messias, o Rabino de Nazaré, já trouxera há muito tempo, dizendo que um dia as coisas iam ser promovidas de uma outra forma e que estivéssemos preparados para a distinção ou a dicotomia do joio do trigo. Mas, evidentemente, que com o passar do tempo, nós fomos nos habituando a entender que a vida, com a sua complexidade, poderia, um certo tempo, nos colocar à disposição destas grandes experiências. E eis que nós adentramos o século XXI e dizem aqueles historiadores que a década passada era uma década considerada a década de peixe. Peixe era a década que os espíritos, que a Terra teria que ter os seus embates para poder solidificar o seu terreno, e com a virada do século, onde iria se promover a regeneração desta Terra, adentraríamos na era de Aquários, que é uma era onde nós podemos promover a lealdade, a fraternidade, o exercício daquelas nuances que o Messias nos trouxe no tempo da Galileia. E eis que chegamos agora, estamos diante de uma situação que parece caótica, porque há muitas pessoas desencarnando, que é o termo que a doutrina espírita usa, já que ninguém morre, estamos temporariamente na carne ou no corpo físico. Então, toda essa confusão que vem acontecendo e que nos pegou, alguns de forma desprevenida, e a outros buscando o consenso de compreender o porquê dessa situação, nos traz a ideia do Espiritismo de que, neste momento de grandes transformações que a humanidade passa, nós precisamos entender
que significa voltar-se para dentro do nosso mundo. Por quê? Depois que René Descartes vem e que começa a ter essa dicotomia de dizer que a mente é uma coisa e o corpo é outro, e que a ciência começou a pautar-se para poder, de forma específica, trabalhar as suas particularidades, e chegamos em pleno século XXI, ávidos de voltar àquelas questões socráticas que imperavam há muito tempo, buscando de uma forma integral a nossa conexão com Deus, nos transcendendo para a busca do mesmo. Mas, Roberto, diante de um mundo com tantas dificuldades existenciais, diante de um mundo onde se tem preconceitos de etnia, de questão religiosa, de crenças, diante de um mundo que nos oferece ainda tantas dificuldades, que houve uma emancipação tamanha na questão da questão dia, nós ainda temos dificuldade nas questões de cunho moral para podermos entender e entendendo a nossa existência aqui como filhos de Deus. Então, quando o Espiritismo vem e fala que este momento que a pandemia nos aquece a ponto de nos levar a reflexões mais profundas, particularmente eu digo que nós não estamos no momento de confinamento. Haja vista que confinar-se são os animais que vão para abate. E nenhum de nós está numa condição de abate. Nós estamos num momento muito interessante da humanidade, que é o momento de burilamento. E a psicologia espírita, ao qual o espírito Joana de Ângeles, que traz as notícias do Evangelho do Cristo, para fazer a sua reforma em todos os sentidos, nos dá a ideia de que nós precisamos agora fazer um investimento muito atencioso para o país desconhecido de todos nós. Porque quando nós estamos nessa situação agora, começamos a entender que não nos conhecemos ainda. Entregamos os nossos filhos às babás ou aquelas secretárias que são muito mais mãe e pai do que nós próprios. Ficamos muito mais tempo lá fora e reclamávamos que não tinha muito tempo. E eis que agora nos traz à vontade a possibilidade de fazer um mergulho. Porque uma coisa, nenhum de nós pode dizer que não foi avisado, que a dor iguala todos nós neste momento. Pretos e brancos, ricos e pobres, todos os tipos, as grandes nações ou as nações emergentes como a nossa pátria, Brasil. Todos nós nos igualamos agora pela dor. E diz e cita Jesus, que corroborando com o Espiritismo, que a dor é a mola mestra que o alto nos oferece para que possamos reavaliar. Porque nós temos o caminho do amor, mas o caminho da dor é aquele que nos faz agora reavaliar o que é que nós fizemos da nossa vida. Então, para o Espiritismo, não há em nenhum momento uma ira ou fúria divina. Haja vista que todos nós sabemos que Deus é amor, é a consciência onipresente de todos os momentos. Ou como dirá Joana de Ângeles, e que também já foi dito por Aristóteles da Grécia Antiga, que Deus é a consciência incausada de todas as coisas. E sendo ela, todos nós, na sua condição de filhos de Deus, precisamos vivenciar este momento para aprender. Mas e se nós estivermos revoltados, e o Espiritismo traz isso muito bem, se nós estivermos agora revoltados com todas as situações e perdas que aconteceram, nós poderemos ter dificuldades para sair do lugar, para entender que processo é este doloroso
que nos convoca agora a voltarmos para casa, a nossa casa psicológica, a nossa casa emocional, o afastamento que nós tivemos dos nossos ideais enobrecedores e principalmente daquilo que todos nós que, ao reencarnar, confabulamos com os mentores amigos e os guias da humanidade, na nossa entrega de promover uma pátria terrena melhor do que quando aqui nós chegamos. O momento, meus amigos, irmãos, caros internautas, é um momento de intensa reflexão. O planeta passa por essas transformações, mas nenhum de nós ficaremos desassistidos, porque nós não temos um padrasto, nós temos um pai. Mas, Roberto, e essas mortes que acontecem aí fora, como é que podem ser processadas? Fazem parte do momento que é importante e natural do processo seletivo da vida. Nesse instante que nós falamos aqui agora, seres encarnam e desencarnam. É como diz Fernando Brant e Milton Nascimento, é um eterno ir e vir na estação da vida, onde todos nós somos convocados para poder dar o nosso cadinho de contribuição, mas que cabe a cada um de nós ressignificar, principalmente a proposta que o Cristo nos convidou, e na condição de filhos de Deus, nós sejamos fiéis aos seus postulados. Então, o momento que uma pandemia dessa chega ao nosso mundo, por mais dor que aconteça, por mais desacerto que a mídia chega e bombardeia a todos os momentos, o Espiritismo sinaliza que deveremos ter a paz da consciência e exercitar uma coisa que muitas vezes fica em desuso, principalmente nos momentos que nós ficamos mais amedrontados, que é exercitar o poder da prece. Percebam, caros amigos e irmãos, que o nosso irmão fez uma prece. E esta prece que nos leva a conectar com a divindade, transcendendo diante das nossas absurdidades existenciais, na nossa pequenez ainda, enquanto espíritos em caminho de evolução. Mas que o alto recolhe e resgata isso com tanto amor. Porque ainda que exista tanta dor, dizem os espíritos guias da humanidade, que nunca houve tanto amor sobre a Terra. Nós que acompanhamos através da internet, do jornal físico e de todas as informações que adentram a nossa casa, nós ouvimos sempre que as pessoas são solidárias. E notem que neste momento, pessoas que nós não damos nenhum crédito com as nossas questões egóicas e egoístas, nós nos voltamos agora para poder olhar e dizer muito obrigado, você, que se coloca à disposição para poder fomentar o alívio e dulcificar as experiências dolorosas que essa pandemia traz. O momento, queridos amigos, é voltarmos para o nosso interior, resgatar os compromissos que nós tivemos com o nosso lar. E é isso que o Espiritismo nos conclama, para que o resgate que nós temos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, sejam resgates agora não palmilhados pela intensa dor das questões desvirtuadas da nossa ignorância, mas, sobretudo, pelo olhar terno e sereno da possibilidade. Eu, particularmente, falo uma coisa. Trabalhava sempre lá fora e muitas vezes os nossos filhos aqui, que são 4, diziam, poxa, quando é que você vai parar um pouco para poder estar conosco? E aí veio esse momento pandêmico. E por imposição naquele primeiro momento, tivemos que paralisar, eu e a minha companheira. E hoje, há mais de 125 dias, nós já somos gratos por estarmos dentro das nossas casas, trazendo novamente as possibilidades
do tempo que estávamos fora para poder escutar, resgatar e principalmente conviver de uma forma fraterna e amiga com aqueles que nós elegemos temporariamente na nossa estada física carnal. Então o Espiritismo nos fala que, mesmo a Terra sendo um planeta de provas e expiações, há muitas coisas para fazermos. Lembremos agora da metáfora do beija-flor. Quando alguns pássaros, alguns outros seres que estavam lá da natureza, diziam assim: vê, beija-flor, você não acha que é impossível apagar este incêndio agora? E o beija-flor, ele não ficou chateado. Ele não quis carregar o peso do mundo nas costas. Ele não tentou chegar e desanuviar numa situação que estava ali naquele momento, um incêndio em a natureza. O beija-flor simplesmente virou-se e disse assim: eu estou fazendo a minha parte. Qual é a parte que nós estamos fazendo agora? Será que neste momento nós somos solidários com tanta dor que acontece aí fora, pela briga desvirtuada para saber quem irá ser detentor da patente das vacinas? Um amigo meu, filósofo, dizia o seguinte: Roberto, eu não sei se nós iremos sair daqui melhor, porque pode ser que os ricos continuem mais ricos e os pobres continuem mais pobres. E eu vi aquilo com muita reflexão e disse: não importa se isso vai acontecer, mas o que importa é que nós façamos a nossa parte. Porque se nós temos um resgate aqui com este planeta Terra, se evidentemente nós nos encontramos agora, nesta era de Aquários, vivenciando uma experiência dessa, que para muitos de nós é dolorosa, por tantos absurdos que acontecem, nós também somos primorosos, por sermos filhos de Deus e participar deste momento de engajamento e principalmente de melhora moral. E essa melhora moral, meus irmãos e amigos, ela não precisa ser tão complexa para acontecer. Eu costumo dizer que é dentro do nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, nas coisas. Quando nós somos, às vezes, indiferentes àqueles que estão ao nosso lado. Então, nós precisamos ter esse engajamento de olhar para o nosso ninho doméstico, que é a primeira célula social, e imaginar se esta posição que nós temos agora, ela será necessária lá fora para poder colaborar com a transformação deste planeta. Mas aí o próprio Allan Kardec, juntamente com os espíritos nobres, nos dizem que o mundo de regeneração, ele não será um mundo melhor no sentido de que não vai acontecer mais algum tipo de dissabor. O mundo de regeneração é um mundo mais consciente. Mas para que nós adentremos este mundo de regeneração, é importante que façamos aqui do presente a nossa regeneração íntima, o que nós chamamos de reforma moral. Como é importante nestes dias de Covid-19, de uma pandemia, nós exercitarmos a nossa questão moral, o nosso silêncio, o nosso olhar mais lúcido e lúcido para uma humanidade tão esfaimada, não mais só de pão, porque nós temos aí o governo agora nos entregando o abono. Isso é louvável para as pessoas que não passem fome. Mas muito mais do que isso, não só o pão que chega que alimenta. Recordemos Paulo de Tarso quando dizia: não é só apenas a letra que mata, mas o espírito que vivifica. E tão importante, além do pão, do farnel, do feijão, da farinha, dos alimentos, dos nutrientes que os nossos corpos precisam, também exercitarmos, como nós estamos fazendo aqui, levando essa palavra sobre esse olhar
holístico transpessoal. Hoje com o palestrante espírita e daqui a pouco com o irmão nosso que vai trazer também uma visão muito bacana da psicoterapia. É importante que todos nós abramos os nossos corações, as nossas consciências, para entender que todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus, que é amor. Que é amor que flui a todo momento, que nos dá esta possibilidade de transformarmos. Porque eu me recordo, e se me permite o tempo, que um jovem indiano que sofria muito com seus pais, que também era indiano, e ele conheceu o Evangelho do Cristo, e ele chegou para os seus pais e disse: Pai, eu conheci o Evangelho do Cristo, e eu quero agora pedir a permissão para deixar as nossas bases do hinduísmo e partir para poder pregar, tal qual fez o Rabino de Nazaré. Os pais, naquele momento, não entenderam muito e disseram: se você continuar pregando para este homem, que foi tão fraco e morreu na cruz, eu irei lhe desertar. Você sairá da minha residência sem direito a nada. E a fé dele era tão grande nesse homem que ele disse: eu farei. E assim ele fez. Saiu e foi pregar. E ele pregava, descalço. Ficou conhecido como o homem que pregava o Evangelho do Cristo descalço. E ninguém lhe ouvia. E ele queria muito transformar o mundo, mas não conseguia transformar ainda o seu muito íntimo. E eis que no momento de grande decepção psicoemocional, que ele voltava-se para dentro de si mesmo, ele no seu quarto, úmido e simples, ele virou-se para o alto e disse: se tu existes, se tu verdadeiramente existes, faça-me um milagre para que eu possa crer em ti e continuar tão entusiasmado para poder promover a tua verdade. Porque se não fizestes isso, amanhã mesmo eu irei na estação de Nova Delhi e me jogarei para que os cães, que os animais me comam e me devoram vivo. E ele teve um sono e adormeceu. E quando adormeceu, que estava fora do corpo, que é um processo muito natural de todos nós, quando ele estava fora do corpo, ele teve contato com Jesus. E Jesus disse: meu filho, não temas. Eu não te convoquei para que você mudasse o mundo. Até porque há momentos que nós jogamos pérolas aos porcos. Eu te convidei para que você transforme a si mesmo. E a partir do momento que você transforma a si mesmo, você tem possibilidade de entender a dor alheia. E assim ele fez. Entendo eu que neste momento da humanidade, todos nós somos convidados indistintamente para fazer a nossa renovação pessoal, psicológica, emocional e espiritual. Porque assim sarando das nossas chagas, assim liberando aquilo que ainda é putrefado pelos vários desafios que trazemos na condição de espírito imortal, teremos a consciência dilatada para entender que Deus, neste momento, nos oferece a bênção da renovação. Percebam que muitas coisas chatas aconteceram, divórcios, violências domésticas, tantas coisas, mas também muita coisa bacana aconteceu, onde nós voltamos para as nossas casas e olhamos para os nossos filhos, mulheres, maridos, para aqueles que estão conosco e somos solidários agora a entendê-los e dizer: se é verdade que nós estamos juntos nesta peleja, como já dizia Zé Ramalho, é importante que nesta peleja nós possamos crescer juntos. O Espiritismo, que é uma ciência que estuda
a natureza espiritual e a natureza das coisas, existe uma lei divina que é a lei do progresso. E o progresso ele é fomentado a todo instante. E o que nós estamos passando agora é o progresso fazendo valer para que as coisas se transformem e transformemos-nos para que as coisas se dê bem e que todos nós possamos exaltar a divindade sacrossanta que existe em cada um de nós. Desejo agora uma ótima noite e passo a palavra para o nosso companheiro Alex, que irá também aí trazer coisas belíssimas para que essa noite possamos fazer as reflexões e mais tarde estarmos respondendo as perguntas. Muita paz para todos. Roberto, muito obrigada. Sua palestra foi sensacional, trazendo, né, os ensinamentos de Kardec, dos nossos irmãos e espíritos iluminados, né, que nos trazem tantos ensinamentos a partir das psicografias, né, dos nossos livros, das nossas reuniões espíritas. Então, muito obrigada. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais no debate. Muito obrigada, Roberto. Então, nesse momento, gostaria de chamar aqui conosco o psicólogo, hoje falando com o palestrante espírita, Alex Almeida. Boa noite a todos, boa noite, Dani. Boa noite a todos, agora sim, o microfone funcionando. Boa noite a Thaís, Roberto, Bezerra, pelas palavras, pela palestra fantástica. E eu venho agora trazer algumas reflexões. Considerando que nós já tivemos diversas encarnações. Portanto, tivemos diversas famílias, diversos pais, diversas mães, diversos irmãos, diversas profissões, diversos amores, dessabores, em várias partes do mundo, em outras línguas, em outras culturas. Então, podemos imaginar que já tivemos diversos personagens. Não esse apenas que está aqui agora, encarnado, mas diversos personagens de diversa natureza. Por que é importante compreender a diversidade desses personagens e pelas experiências que cada personagem levou ao espírito? Uma coisa é o espírito que nós somos, outra coisa é o personagem que nós somos atualmente, né? E a gente tem que entender que o personagem ele é extremamente limitante, né? Nosso cérebro, nós não utilizamos a sua totalidade. Percebemos que ao longo do tempo, a espécie humana vem se desenvolvendo e cada vez mais desenvolvendo as suas faculdades, inclusive mediúnicas, não só as suas capacidades físicas, mas as capacidades intelectivas. Uma criança há 50 anos, não atrás, aliás, há 20 anos atrás, um recém-nascido, uma criança de 5 anos, hoje faz muito mais coisa, abstrai muito mais coisa do que uma criança antigamente. Hoje fazemos muito mais coisas. A nossa psique é muito mais complexa do que uma psique de um homem do século XVIII, do século XVII. Então, tivemos diversas experiências, inclusive psicológicas. E o nosso personagem que hoje nós exercemos nessa encarnação, temos que entender que existem limitações. Nós temos limitações. Começamos, primeiro, porque aonde nós nascemos, a família que nós nascemos, a cultura que nós nascemos, a cidade, o país, já traz para nós uns limitantes
que limitam a nossa capacidade de expandir em termos de intelectualidade, em termos de espiritualidade, em termos, inclusive, de emoções, de desenvolvimento de emoções. Né? A nossa família já nos trazem crenças pré-estabelecidas para nós, que nós assumimos, né? As experiências que nós temos quando criança, quando pré-adolescente, quando adolescente, já nos traz também crenças que eu vou chamar essas crenças de crenças limitantes, que nós muitas vezes seguimos elas como uma verdade muito grande em nossas vidas. Então, o personagem, ele tem realmente um limite, né? E esse limite não é um limite aleatório, não é um limite do acaso, é um limite que a gente pode entender como uma terra extremamente fértil para desenvolvimento de habilidades, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso que está ao nosso redor, hoje na pandemia ou fora da pandemia, são contextos, são texturas para o desenvolvimento de habilidades emocionais. Nós não viemos aqui à Terra para simplesmente nos desenvolvermos como profissional, né? Como tipo assim, não é só para eu ser um engenheiro, não é só para eu ser um médico, não é só para eu ser um dentista, não é simplesmente para eu ter uma família, criar um núcleo familiar apenas. É muito mais do que isso. Tudo isso é um conjunto de contextos para um desenvolvimento de emoções. Nós viemos aqui à Terra para encarnar, para desenvolver emoções diante de diversos contextos, e essas emoções, nem todas, vão ser integradas ao espírito. Algumas emoções, algumas habilidades, me perdoe, algumas habilidades emocionais, não emoção como objeto, mas a habilidade em si, perdão, me expressei equivocadamente. A habilidade emocional que nós vamos desenvolver, parte delas vai ser integrada ao espírito quando terminarmos a nossa encarnação. Então, cada personagem que nós tivemos, a cada encarnação, teve contextos dificílimos, e inclusive alguns parecidos com esse que nós estamos passando na questão pandêmica. E nessa questão pandêmica, o personagem que eu estou falando possui diversos complexos, diversas dificuldades emocionais, dificuldades em relação às habilidades emocionais. E agora, nesse contexto de pandemia, isso fica mais, assim, mais à pele. Por quê? Porque os complexos, nesse momento, estão sem os escapes. Os escapes que naturalmente nós criamos, nossas fugas que naturalmente nós criamos durante o dia a dia. Então, como isso foi quebrado, estamos com os nossos complexos à flor da pele. Isso tem um lado que a gente pode poder considerar como positivo, porque faz com que nós... É um contexto muito grande para você analisar a si mesmo, ter uma autoconsciência do que você é, quais são os seus complexos, quais são suas dificuldades, e principalmente analisar que habilidades emocionais você precisa desenvolver. Evidentemente que numa encarnação você jamais vai desenvolver todas elas, quiçá talvez uma, mas a encarnação é uma grande oportunidade aqui na Terra para desenvolvermos isso. Então, nessa pandemia, pare e olhe para si, veja quais são as habilidades emocionais que a gente precisa desenvolver. Não comece pela mais difícil, comece pela mais fácil. Começar pelo mais difícil é um processo de autossabotagem, porque você sabe que não vai conseguir. Comece pela mais fácil. Outra coisa, tenha paciência. O desenvolvimento de uma habilidade emocional perpassa por uma encarnação, 2, 3, 4. Mas comece a interiorizar e pergunte, sabendo quem é você, sabendo verdadeiramente quem é você, que contexto pelos quais você precisa passar? Quais habilidades emocionais que você precisa perseverar para desenvolver, para quando você chegar no final da sua encarnação,
você olhar para trás e falar, gente, olha, valeu, eu desenvolvi uma habilidade que jamais pensei, uma habilidade emocional, sabe? É muito importante para um bem-estar psicológico quando você chega a uma determinada faixa de período da encarnatório, você sentir que você está no processo. Aliás, quando a gente está no processo de desenvolvimento de habilidade emocional, nos traz um bem-estar fantástico. E quando a gente está fora desse desenvolvimento pleno, porque nunca, evidentemente, vamos conseguir sair desse desenvolvimento, mas quando a gente está meio que sabotando, quando estamos negligenciando esse processo, a gente começa a sentir um mal-estar psicológico, uma angústia muito grande quando a gente não está no caminho desse desenvolvimento emocional. A gente sente uma angústia muito grande por isso. E nessa pandemia é um contexto fantástico para analisarmos isso, porque até que ponto quem está no comando dessa sua encarnação é outra reflexão, é o personagem que você é ou o espírito que você é? Quem está no comando da sua encarnação? É esse personagem que está cheio de limitações ou o espírito que você é? É uma reflexão muito importante que nós podemos ter. Evidentemente, que o espírito... Aí vem uma outra pergunta que às vezes sempre nos fazemos, né? Em relação ao espírito, em relação até a encarnações passadas. Você quer saber quem você realmente foi? Ou você quer saber o espírito? Ou, claro que saber que não tem como, mas você pode ter uma ideia do espírito que você é. É perceber as tendências, as suas tendências emocionais. Todo o passado, todo o arcabouço do passado, todo o arcabouço daquilo que lhe constitui, vem através da materialização. A materialização que eu falo é a materialização desse corpo, da onde nós estamos no mundo material, através de tendências. Se você quer saber o espírito que você é, que o espírito é muito maior do que o personagem. Eu sempre costumo dizer que o espírito é muito melhor que o personagem e muito pior que o personagem. Ele é uma amplitude de todos esses personagens. Então, se você quer saber, quer conhecer essa amplitude, é prestar atenção nas suas tendências ao resolver os problemas, nas suas tendências quando as dificuldades aparecem, enfim, nas suas tendências de comportamento, principalmente tendências de pensamento, quando chegam tanto as dificuldades, como as coisas boas, como as coisas ruins, enfim, as suas tendências de uma forma geral. Aí você vai começar a compreender, em determinado grau, aquilo que você precisa desenvolver de habilidade emocional. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque agora é um contexto extremamente, como eu falei, extremamente fértil para perceber o espírito que você é, para perceber o personagem que você é, e através dessa análise muito sucinta e verdadeira, você pode se determinar ao desenvolvimento de determinadas habilidades emocionais e ter uma conversa particular com Deus, e nessa conversa particular com Deus, você ser sincero e, nessa conversa, propor para ele determinados contextos, determinados aprendizados em relação ao personagem que agora é, no sentido de desenvolver determinadas habilidades emocionais. E as nossas dificuldades, eu sempre falo isso, praticamente todas as palestras que eu falo, eles perpassam principalmente no nosso contexto familiar. Nosso contexto familiar tem os maiores desafios. Agora que a gente está dentro de casa, um pouquinho mais,
chega até nós também outros desafios, outros desafios. Então, eu trago hoje à noite um contexto e uma reflexão sobre o espírito que você é, sobre o personagem que você é, aquilo que você se propõe em relação ao desenvolvimento de habilidade emocional, porque não viemos para aqui, nesta encarnação, no mundo material, para outra coisa, a não ser desenvolvimento de habilidades emocionais. Então, uma vez sabendo disso, o que você se propõe? Então, aproveite esse momento agora de quietude, esse momento agora que estamos um pouco mais reservados, para fazer uma análise, propor, já agora, de imediato, seus desafios em relação àquilo que você precisa aprender. Não aquilo que você precisa ter, mas aquilo que você precisa aprender em relação às suas habilidades emocionais, que refletem no seu comportamento de você para com você, mas principalmente de você para com o outro. Então, essa é uma reflexão que eu trago hoje à noite para todos vocês, para mim também, para que possamos refletir sobre isso e, quem sabe, através depois dessa reflexão e essa conversa e essa conexão divina, possamos entender um pouco mais o nosso propósito aqui nessa encarnação. Essa reflexão que eu deixo para vocês, que eu deixo também para mim, porque também estou incluído nesse processo, evidentemente. E agora eu vou passar a palavra para a Thaís e deixar uma boa noite para todos vocês. Obrigada, Alex. Eu vou deixar meu microfone fechado, porque nós estamos um do lado do outro, senão vai dar microfonia. Mas agradeço muito por suas palavras, uma excelente reflexão que você nos traz. E eu vou chamar Roberto aqui para dividir esse trio aqui conosco, para a gente começar o nosso debate nessa noite. Olá, Alex, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Prazer todo meu, Roberto. Então, temos aqui dois palestrantes que nos trouxeram reflexões profundas, né, que falam da nossa alma. E temos já algumas perguntas aqui no chat, perguntas que chegaram por WhatsApp, que eu vou estar trazendo para vocês. Então, a primeira, para Roberto, você poderia fazer um paralelo da transição do planeta de prova, expiação para regeneração e esse momento atual de pandemia? Sim, claro. Didaticamente, Allan Kardec ele traz no Livro dos Espíritos uma forma para nós pudéssemos ter uma noção do que seria a progressão dos mundos. Então, ele nos fala que no primeiro momento, quando nós reencarnamos, estamos lá no mundo primitivo, que é um mundo ainda temos as nossas dificuldades de convivência, e a ignorância ela faz parte do nosso contexto. Quando nós damos um salto e vamos para um planeta como o nosso, de provas e expiações, que a Terra não é o único, são muitos desses, e que vem passando por uma transitoriedade que é muito natural, porque se nós pegarmos, o planeta Terra é um organismo vivo, e todo organismo vivo, tudo que é vivo, passa por uma transição. Só que, quando a doutrina espírita coloca que nós vamos para um mundo de regeneração, não quer dizer que a regeneração já aconteceu. É um processo que vai acontecendo paulatinamente. Não é assim que eu visto uma roupa, estou na outra roupa, já mudei de mundo. Não é assim. É um processo que já vem de muito tempo. E se nós acompanharmos as mudanças que vão sendo fomentadas, vamos percebendo que alguma coisa está acontecendo. Só que este planeta de pós-expiações é um planeta de dores, de mágoas, de desacertos, de exercícios, onde a dor
é a nossa grande mola mestra. Um planeta de regeneração, a dor ainda vai existir? Sim, mas no estágio menor. As consciências que lá estiverem, e oxalá que nós estivermos lá também, essas consciências que lá estiverem já terão um outro movimento em relação ao mundo, mas ainda vai existir dor, mas não tanto como é agora. Um outro estágio de regeneração é o mundo dos mais felizes. Então, assim, na condição de espírito, como bem colocou aí a Alex hoje, nós não nos conhecemos, mas fez uma junção muito bacana. Nessa condição de espírito que nós nos encontramos agora, todos nós, indistintamente, passaremos por todos os reinos de todos esses mundos para chegar ao que Chico dizia, ao que Emmanuel dizia a Chico. O verme, Chico, que hoje rasteja, amanhã será luz. O que quer dizer? Todos nós chegaremos aos páramos de luz. Todos nós estamos agora aí, mesmo aqueles que saíram por conta da Covid ou por tantos outros desastres coletivos, todos nós, indistintamente, fazemos parte desse momento agora, que é um momento de transição para séculos vindouros que virão aí. Nós estamos assim vivenciando realmente um mundo já de regeneração. Mas, Roberto, como é que nós vamos saber que esse mundo de regeneração ele já chegou? Quando nós formos mais exercitarmos mais a solidariedade, que ainda não é verdade. Nós ainda não somos solidários ainda. Nós ainda somos assim bem egoístas, ególatras, egocêntricos. E esta dor que faz com que a gente entre em processo de metamorfose para poder ser diferente. Obrigada, Roberto. Temos aqui vários elogios a vocês dois no chat. E aqui uma outra grande contribuição, uma pergunta para Alex. Quais seriam as habilidades mais fáceis e quais as mais difíceis que poderia nos levar à autossabotagem? As habilidades, não existe isso de habilidade fácil e habilidade difícil. Primeiro porque cada um é um universo completamente diferente do outro. Nós somos únicos. Então, não existe uma receita de bolo que possamos seguir, né? Evidentemente que passamos por experiências muito similares, parecidas, estamos todo mundo aqui no planeta Terra passando por experiências similares, mas a abstração dessa experiência é única. A forma como você pensa e sente é única, e eu jamais vou saber como você pensa e sente. Aquilo que é extremamente fácil para mim pode ser extremamente difícil para você, e vice-versa. Então, não tem como eu responder assim claramente, principalmente de uma maneira plural, porque essa resposta ela não é plural, ela é singular, específica para você, né? Então, é um processo de autoanálise que você vai se responder. Eu acho, inclusive, a responsabilidade de responder essa pergunta é nossa, é individual. Esse é o grande sabor. E quem vai responder essa pergunta não é, digamos assim, um espírito superior, não é um grande guia. Quem vai responder essa pergunta é você. Você que vai responder essa pergunta. Algo que, evidentemente, que um guia, um espírito amigo, um psicoterapeuta, um profissional, ele vai lhe dar subsídios, vai lhe dar um terreno fértil para você chegar a essa pergunta, ou essa resposta, me perdoe, mas a resposta ela é unicamente, exclusivamente sua. Não dá para ter uma resposta única que eu possa dizer, olha, comece assim é mais fácil, assim é mais difícil. Cada um tem uma experiência individual, cada um teve um pai diferente, uma mãe diferente, um contexto diferente, sabor diferente, amores diferentes, dessabores diferentes. É impossível responder essa pergunta de maneira assim, então, infelizmente, eu gostaria de poder, mas essa pergunta, essa resposta, ela é individual. Obrigada, Alex. Outra pergunta aqui para Roberto. O que o caminho da dor vem nos ensinar com as doenças, a exemplo da Covid-19, que traz sofrimento não somente físico, mas psíquico, desencarnos coletivos, como você mesmo mencionou?
O Espírito Emmanuel cita na codificação espírita, na belíssima mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que há duas chagas que são chagas morais da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Então, todos nós que fazemos parte ainda desse contexto de egoísmo e de orgulho, sofremos. Mas, Roberto, como é que nós não vamos sofrer? O dia que nós estivermos atentos e conscientes que todas as vezes que nós nos afastamos das leis divinas, que é a lei de adoração, a lei de sociedade, todas essas leis que comandam o universo, e nós estivermos mais conscientes de Deus, nós iremos deixar de sofrer. Então, por que existem esses momentos de dores ainda? Para amolecer, digamos num linguajar muito baiano, amolecer ainda a tessitura do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que é muito grande ainda. Percebam num momento como esse, a dor ela é solidária. Todos nós somos iguais nesse momento. O Covid ele chega para todo mundo, então seja rico, seja... A diferença é que alguns vão para hospitais públicos e outros vão para hospitais que têm plano de saúde. Mas o movimento é o mesmo. Então, assim, neste momento de transitoriedade e de reflexão a nível consciencial, o que nós precisamos estar atentos é o seguinte: de que forma eu elaboro essa dor, de que forma eu internalizo essa dor, para que não comece e não crie atrito com aquilo que eu não entendo ainda e me revolte contra a lei divina. Porque se eu me revolto contra a lei divina, eu cada dia mais estou fomentando na dor. Obrigada. Temos aqui outra para Alex, né, também que veio do chat, sobre essa grande reflexão, Alex, que você nos trouxe hoje, sobre será que é o espírito ou o nosso personagem que está à frente, que está regendo essa encarnação de cada um de nós? Como então colocar o espírito no leme à frente? Pergunta difícil, né? Extremamente importante. Autoconhecimento. Processo de autoconhecimento. Quando você promove o autoconhecimento, você sabe aquilo que você é seu. Olha só, aquilo que é seu, aquilo que você aprendeu com sua família, que você só está repetindo em termos de comportamento, aquilo que você aprendeu em termos de sociedade, que você também só está repetindo, né, porque você está inserido dentro daquela sociedade, ou até grupos, né, até grupos de amigo, grupos de trabalho. Às vezes um trabalho pode mudar até, inclusive, a forma como você pensa ou age no mundo. Então, a partir do momento que você começa a perceber aquilo que influencia aquilo que você começa a identificar aquilo que o personagem está inserido como crenças, aquelas limitantes, e aquilo que o espírito é. Entende? Aquela conversa que eu falei, aquela conversa com Deus que eu sugeri, é um ótimo diálogo para você começar a entender aquilo que é seu, aquilo que não é seu, né, nesse processo todo. Mas a gente está inserido em vários processos que nos esconde de nós mesmos para que exista a descoberta. Né? Eu sempre falo, você quer aprender a ser luz? Você não vai aprender a ser luz na luz, você só vai aprender a ser luz na escuridão. Então, esse encontro de você mesmo, que é o caminho para o self, que a gente chama, que a gente pode chamar de encontro ao self, é o seu lado divino, é justamente você estar imerso em diversas, digamos assim, contextos de dificuldade, que é aquilo que vai nos negar o tempo todo, e aquilo que vai fazer com que você olhe, não, eu sou exatamente isso, com todos esses defeitos e com todas essas qualidades. E eu não estou superfaturando as qualidades. Elas existem e são essas aqui mesmo. Nesse processo, você começa a, digamos assim, a encontrar com o espírito que você é. Né? É um encontro muito difícil, é um encontro extremamente difícil, simples e difícil de fazer. Extremamente... Agora, voltando um pouquinho àquela outra pergunta que foi feita,
se eu fosse responder de maneira genérica, uma questão que é inerente a toda a sociedade, toda a humanidade, e que se a gente resolvesse baixar um pouquinho o volume, seria tudo um pouco diferente, eu diria que era em relação à prepotência. Mas não aquela prepotência que a gente já conhece do senso comum, aquele cara arrogante. Não estou falando dessa prepotência. Estou falando daquela que é mais sutil, que é aquela prepotência que a gente nega que nega, sabe? Quantas vezes nós somos prepotentes com aquele que amamos? Porque, primeiro, a gente não quer que ele erre, a gente não quer que o outro sofra. Como? Não é? E a gente tem a prepotência, nós somos extremamente prepotentes em relação aos nossos amores, aos nossos familiares. Tem diversos contextos que nós somos prepotentes, e pelo senso comum, quando a gente fala assim, fulano é prepotente, a gente acha que não tem esse tipo de coisa. Pela prepotência, nós somos extremamente rígidos. E toda dificuldade que a vida nos coloca, não temos o quê? O jogo de cintura, ser maleável, como os orientais falam, como um bambu. Nós temos que ser bambu para poder passar por todas as diversidades que a vida nos oferece. E a prepotência não deixa, muitas vezes não deixa, em diversos contextos. Evidentemente, eu sempre falo, ser prepotente, não entenda que a pessoa é prepotente em todos os contextos da sua vida, não. Você tem que entender quais são os contextos que você é prepotente. Você tem que entender aonde é que aquilo ali realmente é importante na sua vida. Né? Porque, logo de primeira, quando você fala, eu não sou prepotente, vai imaginar um bocado de contexto que a pessoa não é prepotente. Portanto, não sou. Não é bem assim. Analise os outros contextos que você realmente é prepotente, enxergue todos os contextos para você começar a entender um pouco como a vida começa a ser diferente quando a gente... São duas coisinhas que eu posso dizer. Deixa de ser um pouco prepotente e integra que você é um espírito imortal, que uma coisa é saber, outra coisa é ter isso integrado, é completamente diferente. Né? Eu gosto muito de falar isso para quem é espírita. Olha, a maioria aí sabe, mas a maioria também, grande parte, não tem isso integrado em sua vida, porque quando você tem integrado isso em sua vida, isso reflete em comportamento do dia a dia. E quando a gente vai ver no comportamento do dia a dia, a maioria de nós não tem isso integrado, que é a grande imortalidade, saber que nós somos imortais. Perfeito. Para Roberto, então vou entrar nas últimas questões, tá bom? Para a gente poder encerrar a nossa noite de hoje. Okay. Roberto, você trouxe uma perspectiva sobre dulcificar as nossas experiências dolorosas na pandemia. Como fazer isso? Como dulcificar essas experiências? Vamos buscar um pouco aí o que Alex falou e o que o grande filósofo Sócrates já dizia. Primeiro eu quero trazer uma questão do oráculo de Delfos. Né? Platão fala que o oráculo de Delfos tinha um insígnia lá escrito assim, sede ousados. Né? Nós precisamos ser mais ousados. Em que sentido? Por que o mal é ousado? Por que o mal é arrogante, é destemido? Porque o mal acredita que ele vai usufruir daquilo. Precisamos ser um pouco mais ousados, no sentido de que exercitar o autoconhecimento, buscar a nossa prece, buscar entender que na nossa condição de espíritos imortais, que momentaneamente estamos passando por esse momento de transformação, é importante investir realmente na experiência de se conhecer um pouco mais. Sem sombra de dúvida que o conhecimento de si mesmo é um grande aporte para um caminhar mais seguro. Porque não adiantamos trazer várias regras aqui se você não se conhece. Depois do autoconhecimento, você vai para o autodescobrimento até chegar no autoamor. É quando você já tem um sentimento e você já é um altruísta, e aí você pode ver o que um Gandhi, um Martin Luther King Jr. e tantos outros
fizeram com tanta leveza. Este exercício, ele é na nossa casa, no nosso dia a dia, com as pessoas que compartilham conosco o elevador no prédio, com o rapaz que toma conta do carrinho, com as pessoas que estão no nosso dia. Se nós queremos ser, eu me recordo muito da questão do monge budista. A mãe levou o filho para o monastério que queria que ele fosse monge, que achava muito bonito. Aí o monge disse, tudo bem, ele vai ficar aqui. Então, a primeira coisa é a seguinte, você é americano, nada contra americano, mas nesse contexto ele era, nós vamos acordar amanhã, 3 horas da manhã, para meditar. O garotão já não gostou. Durante o dia ele teve que varrer, ele teve uma alimentação frugal, e no final de uma semana ele pediu que a mãe voltasse. E o monge disse assim, leva seu filho que ele não tem condições de ser monge. Por quê? Porque ele não passou na primeira questão, Paulo, humildade. Então precisamos ter humildade para poder entender o processo. Com certeza, Roberto. Obrigada. E a última pergunta para Alex, ele falou muito sobre olhar para o alto, né? Então, qual o papel da prece na pandemia? A prece, ela já tem, inclusive, é objeto de estudos, né? Em algumas universidades, nos Estados Unidos, na Europa. Você percebe que a prece, ela nada mais é do que uma forma de você emitir energia ainda tem uma determinada frequência essa que é extremamente salutar, uma frequência, inclusive, que promove não somente, eu ia falar o livre fluxo do Qi, quem estuda medicina tradicional chinesa vai entender. Promove o livre fluxo do Qi. Ele promove, principalmente, o nosso processo mental, de todas as descargas, de todo o processo de descarga energética, promove a conexão divina. É quando a gente larga um pouco esse personagem que eu venho tanto falando e se conecta com Deus de uma forma diferente. Existem várias formas de você se conectar com Deus. É uma prece, através de uma música, evidentemente, e a prece, ela só tem uma verdadeira eficácia quando você faz ela de fundo do coração. Quando você faz ela de maneira mecânica, ela não tem efetividade nenhuma. Isso já foi comprovado em estudos em algumas universidades, que a prece ela só tem ela só é efetiva em relação ao nosso bem-estar, inclusive físico, quando ela é feita, genericamente falando, assim, do fundo do coração, sem ser de forma mecânica, né? E a melhor prece é aquela que vem do coração, é aquela que você não repete palavras já decoradas, e sim a expressão daquilo que você sente. A expressão que você sente, verdadeiramente sente, quando você dirige para o alto, é uma prece fantástica, seja para agradecer, seja para pedir, seja para lamentar, seja qual for a inclinação, o direcionamento emocional daquilo. O importante é você pegar toda a sua emoção verdadeira, aquilo que você é, aquilo que você está sentindo, e se dirigir ao alto. Ou seja, é um momento fantástico, porque é um momento onde você deixa todas as suas máscaras, as máscaras que nós temos, as máscaras psicológicas que nós temos, que desenvolvemos para poder sobreviver nesse mundo social. Então, é um momento que a gente tira todas aquelas máscaras e olha para Deus nu, extremamente nu, despido. E esse momento é extremamente saudável para a gente, para o nosso psicológico, para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Roberto. Gratidão também. Gratidão. Fazer um agradecimento a vocês dois, do fundo do coração, né, por compartilhar experiências, conhecimento, que são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso personagem, não apenas, mas para o nosso espírito. Então, eu queria passar para vocês, para as palavras finais, para que a gente possa, então, dar seguimento à nossa prece final. Roberto. Fica aqui a nossa gratidão por esse encontro, conhecê-la, Thaís, o Alex e a todos
os amigos colaboradores da casa, da instituição, e que roguemos a Deus que continuemos no caminho firme e forte, buscando sempre o nosso melhor. Alex. Agradecer à Casa da Caridade, à direção da Casa da Caridade, a Roberto, é um prazer conhecê-lo, quer dizer, conhecê-lo virtualmente, né? E que possamos conhecer também um momento propício pessoalmente, que a paz do Senhor esteja com todos nós, que esse momento seja um momento de reflexão e um momento de conectividade com o divino. Muita paz a todos. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Alex. Eu convido a todos vocês para a gente fazer a nossa prece final. Lembrando que no início da nossa sessão de hoje, eu pedi para que vocês deixassem aí próximos, né, cada um de vocês, um copo com água. Então, nesse exato momento, eu peço que todos vocês se concentrem com o alto, elevem o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus Cristo, aos grandes avatares, aos espíritos de luz, e direcionem para essa água do copo todas as energias positivas. Direcionem para essa água do copo energia de cura, e cura de onde quer que você esteja precisando da sua vida. Que ao ingerir essa água, você possa sentir-se bem, restabelecido e com força e coragem para seguir no caminho da luz, da paz e do bem e ter uma excelente semana. Então eu vou pedir água. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, quanta saudade de estarmos juntos cantando essa querida música que é um hino para a gente, mas nesse momento a gente se conectou em mentes, em oração, e que a nossa água que a gente vai ingerir nesse momento possa nos trazer muita energia positiva. Mais uma vez agradecendo a espiritualidade maior que nos proporcionou esse momento juntos, e que tenhamos uma boa semana. Um grande abraço em todos vocês. Muita luz. Até a próxima segunda-feira. Tchau.